Aliás, Espaço Jurídico, doutor Ademar Pereira. Foi juiz aqui, foi diretor do fórum, foi meu professor de Direito Comercial e foi diretor do curso de Direito, que hoje é o seu filho Renato Aguiar Pereira. Suporte jurídico, doutor Rodrigo Helder, advogado civilista e criminalista. Doutor William Scaliente, doutor Rafael Salles. 10 horas e 9 minutinhos, 8 de janeiro de 2021. Vamos aí, em nome da Exata Pré-Moldado, Barracões, Exata Pré-Moldado, Barracões para guardar adubo, tratores, coletadeiras, insumo, bases para silo, ponte de pré-moldado, barracão para aviários e suíno, Rua da República 4835, Trevo para Ponta Porã, Mambaí, Mato Grosso do Sul. Celular 067 999 76 1255, 067 999 76 81 17. Exata, anote o e-mail, exatapré@brturbo.com.br e o site www.exatapremodado.com.br. Engenheiro Civil Jaime Vesotto, um abraço para a esposa Idelza, Nauíla, o Pedro, desenho. Orteco Contabilidade e Consultoria, assessoria contábil, fiscal e trabalhista, abertura, encerramento de empresas. Pronto para carregar. Declaração de imposto de renda, assuntos tributários em geral, planejamento tributário. Rua João Rosa Góes, 167, telefone 067 3416 4600. Orteco, seu escritório de contabilidade. Casa de Carne Cimental, 3 boutiques para melhor atender você. Carne bovina, carne suína, ave, bebida e mais produtos como carvão, espetinho, massa, palmito, pão de alho, queijo, coalho, sobremesa, temperos diversos. Temos preços especiais para restaurantes e cozinhas industriais. Rua Toshinobu Katayama, 1020, Vila Planalto. Ponta Porã, 215, Vila Aurora. Marcelino Pires, 717, Jardim Clímaco, em frente à Escola Abigail Burralho. Olha, você encontra a linguiça de porco fina, a linguiça a toscano, a linguiça de carne de porco com carne bovina, encontra a carne da novilha Angus, produção do médico pioneiro aqui na cidade Dourado, Dr. Lauro Guma. Você encontra carne de porco, carne de frango, carne a raça bovina, e todo dia depois das 17 horas tem espetinho com mandioca, da carne bovina e carne de frango. Tem suco, bebidas e refrigerantes. Sábado, domingo e feriado tem carne assada. Eu falei para você da Casa de Carne, 3 boutiques de carne aqui da cidade de Dourados. E eles, se você é consumidor, tem restaurante, tem hotel, consome muita carne, tem preços especiais. Temos preços especiais para restaurantes e cozinhas industriais. Vamos agora ao quadro Espaço Jurídico, doutor Ademar Pereira. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Reginaldo é nosso ouvinte da região de Rio Brilhante e nos procurou com a seguinte dúvida. Dúvidas jurídicas. Você também pode ter a tua, pode fazer sua pergunta. Ele se separou recentemente e possui 2 filhos com a sua ex-esposa. Dias atrás ele foi até a casa da ex para buscar as crianças e se deparou com uma situação lamentável. As crianças estavam sujas e com algumas marcas de violência. Indignado, Reginaldo nos conta que levou as crianças embora, mas antes de sair falou poucas e boas para sua ex, chegando até mesmo a ameaçá-la, porém nos esclarece que aquilo foi apenas um surto de raiva. Sua ex-mulher procurou a delegacia e registrou a ocorrência contra ele e isso lhe gerou uma medida protetiva. Pergunta, mesmo sem ter agredido a ex-mulher, ela tem o direito de pedir a medida protetiva? E sobre as crianças que estavam com as marcas de agressão, ela não deve responder criminalmente por isso? Bom, a pergunta é interessante, hein? Vamos aos fundamentos jurídicos e aí a gente vai fazer alguns comentários, né? Primeiramente, trataremos da medida protetiva. A lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê em seu artigo 7º, inciso 2, que a ameaça é uma forma de violência doméstica. Vejamos. Artigo 7. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Segundo, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Desta maneira, sabemos que a ameaça é tida como uma forma de violência. E sendo assim, caso a mulher se sinta realmente ameaçada por Reginaldo, ela tem o direito de ter decretada uma medida protetiva a seu favor, sendo que o objetivo desta medida é assegurar a tranquilidade da mulher. Por isso, ela é concedida mesmo antes de ouvir o suposto agressor ou antes mesmo que ele tenha a oportunidade de apresentar provas a seu favor. Quanto às marcas de agressão nas crianças, era Reginaldo quem deveria ter procurado a polícia, ou seja, ao invés de proferir ameaças contra a mãe das crianças, ele deveria ter se dirigido imediatamente a uma delegacia onde seria colhido o depoimento dos menores e seria produzidas as provas necessárias para que sua ex respondesse pelo crime de agressão. Porém, mesmo que as marcas tenham desaparecido, ainda é possível registrar o boletim de ocorrência com base nos depoimentos dos menores. Tá aí. Então, Reginaldo, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Eu lembro uma vez um amigo meu, o cara devia para ele, e ele chegou na casa dele e não tinha ninguém. Aí ele pegou umas traias que tinha lá para pagar a conta. Aí a mulher do cara foi lá na delegacia e entrou correndo. Então, gente, não podemos, você vê como que é a nossa lei, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu pergunto, e as leis que são adubadas, são criadas no adubo da corrupção do toma lá e da cá? Como que fica? É lei, foi aprovada, nós temos que obedecer. Né? Tem muitas leis que foram aprovadas e que não têm valor moral. Tem o valor de lei, mas não tem riqueza moral. Violentaram a palavra de Deus, a Constituição da vida. É por isso que nós temos o quadro aqui, orientação de vida com base na palavra de Deus e espaço jurídico para orientar com base na legislação. É claro que ele ficou indignado, ele falou, o cara vai lá, vê os filhos tudo agressivo, tudo abandonado, tudo sujo, a mulher não cuidando. O cara não tem sangue de barata, ele fala umas palavras mesmo, e as palavras que ele falou foi agressivas, ela foi lá e registrou a queixa. Não podia comportar dessa forma, viu, Reinaldo? Você tinha que pegar as crianças, ir lá na delegacia e registrar ocorrência contra ela. E pegar essas crianças porque ela está sendo mal educada. Então não pode agir com as próprias, não pode fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a verdade. Segunda pergunta. Uma ouvinte que não quis se identificar teve sua casa roubada esta semana. Os ladrões fizeram limpa em sua residência. Ela deu queixa à polícia e listou alguns bens que foram levados. No entanto, ela possuía uma arma irregular em sua casa e percebeu que esta também foi levada pelos miliantes, uma arma, né? Ela informa ainda que preferiu não notificar o sumiço da arma, pois ficou com medo de se prejudicar. Pergunta, caso ela procure a polícia e informe sobre essa arma, ela poderá responder por algum crime? Bom, vamos prestar mais atenção aqui na pergunta. Um ouvinte que não quis se identificar teve sua casa roubada essa semana. Os ladrões fizeram limpa em sua residência. Ela deu queixa à polícia e listou alguns bens que foram levados. No entanto, ela possuía uma arma irregular. Essa arma irregular, quem anda com arma de fogo, tem que ter o porte. Se andar com uma arma e não tiver o porte, é ilegal, é contravenção. Tá entendendo? Mas vamos aí aos fundamentos jurídicos. Essa pergunta é um pouco difícil de responder porque vai da interpretação que o delegado vem a dar ao texto da lei, uma vez que os artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento têm a seguinte previsão. Artigo 12. Possuir ou manter sobre sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 16. Possuir, deter, porte, adquirir, fornecer, receber e ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente emprestar, remeter,
empregar, manter sobre sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão de 3 a 6 anos, tá vendo? Tem que estar tudo legal. E quando o caboclo, por exemplo, eu tenho um caso aqui, né, dia 25 de setembro de 94, me deram 14 tiros. Até hoje a polícia não descobriu o cara que me atirou. Eu sou um homem de bem, não sou bandido, não sou mau caráter, zelo pelo que eu falo. E aí, como que fica? Cadê o Estado? Cadê o Estado para descobrir? Hã? Hein? Nunca mandei matar ninguém. Nunca mandei matar ninguém. Agora, a hora que precisa falar umas palavras sem lubrificar com o óleo do amor, a gente às vezes fala, porque a gente vê tanta injustiça, né? Às vezes você fala mesmo, e às vezes eu falo. Então, tá aí, gente. Tá certo que um erro não conserta o outro, né? Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Perceba que ambos os artigos tipificam como crime o fato de possuir uma arma irregular, seja ela de uso permitido, artigo 12, ou de uso restrito, artigo 16. No entanto, é de se considerar que esta ouvinte não é mais possuidora dessa arma, ou seja, ela, dona, não é mais porque lhe roubaram, e todos os verbos citados em ambos os artigos estão conjugados no presente. Nenhum deles no passado. Dessa maneira, no entendimento deste advogado, ela não responderia pelos crimes previstos no artigo 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. No entanto, mesmo que essa arma não seja encontrada, ela não retornará para nosso ouvinte, pois será imediatamente apreendida, tá vendo? Comunicador Gilberto Fernandes. Gilberto aí da Aldeia Bororó, um abraço para você. Vamos agora à terceira pergunta. Olha, hoje eu quero dedicar o programa, me dá a matéria aqui, foi ontem, eu aproveitar o espaço jurídico, foi ontem que eu fui ali na Fercical comprar uma argamassa, que é próxima aqui da rádio, e aí eu perguntei sobre a dona Édia, né, sempre ficava na recepção ali, uma senhora já de idade, esposa do seu Arlindo, e eu falei, não, Luca, dona Edna faleceu. Eu falei, tá brincando, faleceu. Ela sempre estava na frente da Fercical ali da Joaquim Teixeira Alves, toda produzida, com 80 anos de idade, toda produzida, né? Sempre atendendo a gente bem, sempre tinha um lanchinho ali, um café na Fercical da Joaquim, que é a esposa do seu Arlindo. Falou, faleceu, mas faz do quê? Olha, ela pegou o corona e não se cuidou, e quando já foi para o hospital, aí veio a falecer. Então eu quero dedicar o programa de hoje à memória da dona Edna Goulart Cristófano. Faleceu com 80 anos de idade, dia 1º de novembro de 2020. Ela deixa o esposo, o seu Arlindo Durval Cristófano, de 87 anos, deixa o filho Renato Goulart, que cuida ali da Fercical da Joaquim, e o Wagner Luiz Cristófano, que é da Fercical da Avenida Marcelino Pires. Família tradicional e pioneira aqui na cidade de Dourados. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma homenagem à memória dela. Bom, vamos agora à terceira pergunta. Felipe mandou a pergunta. Dei entrada no meu processo de habilitação. Paguei a autoescola à vista. E antes de começar as aulas, descobri que serei transferido para outra cidade a trabalho. Expliquei minha situação ao proprietário da autoescola, mas ele disse que não pode devolver meu dinheiro. Isso está certo? Posso processar a autoescola? Olha, eu não vou te dar a resposta jurídica, mas eu acho que a autoescola está certa. Agora vamos aos fundamentos jurídicos dados pelo Dr. Rodrigo Helder, advogado civilista e criminalista. Vamos lá. De antemão, seria necessário verificar o contrato de prestação de serviço. Pelo que vislumbro, o sujeito está rescindindo o contrato por conta própria, ou seja, unilateralmente. Portanto, provavelmente será devido uma multa por este ato, desde que esteja previsto no pacto, no acordo do contrato. Ademais, poderá também haver o desconto por eventuais despesas que a autoescola teve, como, por exemplo, marcação de exames. E caso ainda tenha uma sobra deste valor pago, esta sim deverá ser devolvida para mais esclarecimento. Seriam necessárias maiores informações por parte de Felipe. Seria imprescindível, por exemplo, ter acesso ao seu contrato com a autoescola. Sugiro que registre uma reclamação junto ao PROCON, onde será aberta uma possibilidade de acordo. E caso não tenha sucesso, procure um advogado e leve toda a documentação fornecida pela autoescola, para que este lhe diga e você possui ou não o direito que pleiteia. Olha, aí, meu amigo, tá no contrato que você fez com a autoescola. Se você fez um contrato, vai fazer as aulas, e não tem nenhuma cláusula que fala assim, olha,
pode ser que eu seja transferido. Se eu for transferido, vocês vão me devolver o dinheiro que eu paguei da autoescola? Os exames eu transfiro. Se tiver uma cláusula dessa, você tem. Agora, se não tiver, meu amigo, você dançou, tá? Vamos lá, quarta pergunta. Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora, pera aí. Vamos lá. Vamos tomar uma água. Quarta, Luciana é proprietária de uma empresa de telemarketing e possui um funcionário que trabalha exclusivamente em home office, ou seja, cumpre seu horário e sua função na sua própria casa. Luciana forneceu todo o equipamento necessário para o desempenho das funções e nos esclarece ainda que ele não batia ponto e, como trabalhava em sua casa, era o responsável pelo controle de seus horários. Pergunta, Luciana quer demitir esse funcionário, no entanto, tem receio de sofrer uma ação trabalhista por falta de pagamento de horas extras. Caso isso ocorra, ela pode ser condenada? Resposta. Ele não poderá ingressar com qualquer causa trabalhista a respeito de horas extras, tendo em vista que o teletrabalho está excluído no limite de jornada e, consequentemente, não tem direito ao pagamento de horas extras conforme conforme previsão contida no artigo 62, inciso 3 da CLT. Artigo 62. Não são abrangidos regime previsto neste capítulo. Terceiro, os empregados em regime de teletrabalho. Segundo a CLT, não é possível fixar e medir a jornada de trabalho de um funcionário que cumpre suas funções na modalidade home office. Ou seja, não existe uma lei que obrigue que as empresas paguem hora extra em caso de teletrabalho. Vale deixar claro que isso acontece não como uma forma de retirar o direito à hora extra, mas porque não é possível mensurar a quantidade de trabalho de um funcionário que trabalha em casa. Geralmente, com a possibilidade de se fazer home office, também é possível que o funcionário tenha uma flexibilização de horário. Logo, entende-se que não é possível controlar essa carga horária e pagar hora extra. Vamos para a quinta pergunta. Newton Zanelato, Goiás, Goiânia. No ano de 2018, Marcos declarou seu imposto de renda, porém não efetuou o pagamento dos valores correspondentes, pois estava passando por dificuldades financeiras. No mesmo ano, Marcos recebeu uma intimação de uma ação de execução do débito, que hoje passa de R$20 mil. Marcos não tem condições de quitar essa dívida. E nos esclarece que possui apenas uma casa, que é onde vive e está com medo de perder seu imóvel por esse processo de execução. Olha, gente, deixa eu pagar de novo, você pegou. No ano de 2018, o Marcos declarou seu imposto de renda, porém não efetuou o pagamento dos valores correspondentes, pois estava passando por dificuldade financeira. No mesmo ano, o Marcos recebeu uma intimação de uma ação de execução do débito, que hoje passa de R$20 mil. Marcos não tem condições de quitar essa dívida e nos esclarece que possui apenas uma casa, que é onde vive e está com medo de perder seu imóvel por esse processo de execução. Existe risco de Marcos perder sua casa por conta desse débito? Olha, isso aqui me faz lembrar de um conhecido meu que uma vez, ele movimentava dinheiro no banco, trocava duplicata, trocava nota, a juros de 3, 4, 5%. Esse dinheiro não era declarado. Aí pediram o extrato no banco, ou ele foi lá e levou todo o extrato para a Receita, e a Receita meteu uma multa nele, tá? E meteu uma multa de 27% do dinheiro depositado na conta. Né? Isso é abuso de autoridade. É legal, mas é abuso de autoridade. Né? 27%. Ele trocava cheque, não tinha empresa, não tinha FEC, não tinha. Trocava cheque, a nota promissória era 3, 4, 5%. Tá? E aí esse juro foi aumentando, até que veio um incentivo fiscal, ele teve que pagar. Quer dizer, se ele recorresse e brigasse na justiça, eu acho que ele podia ganhar. Porque 27% em cima de dinheiro depositado é abuso de autoridade. Né? É abuso de autoridade. Dinheiro depositado. Agora, tem um amigo meu que fala assim, um contador conhecido meu, já aposentado, fala o seguinte, falou, Lucas, quem tem dinheiro no banco, põe no imposto de renda, porque se a Receita ir lá e pedir e não tem a renda própria, mete multa. Então tá aí, ó, tá? Agora, às vezes eu estou comentando alguma coisa sobre economia, eu falo o seguinte, o Banco Central devia criar uma ordem, falou, olha, todo o dinheiro que for depositado tem que estar no imposto de renda da Maria, do José e da pessoa jurídica.
Por que eles não fazem isso? Porque aí ninguém vai deixar dinheiro no banco e vai quebrar. É ou não é? Por que o governo já não dá o exemplo, né? Fala, eu tô com dinheiro aqui para depositar. Ah, não, então tá. Cadê a origem desse dinheiro? Tá no imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica? Não. Então não pode ser depositado. Mas não. Venha nós, tudo bem, mas na hora de sair, para que é o dinheiro, o que é o destino? E é ordem do Banco Central. Vocês estão vendo como que é a nossa legislação? Ô, Marco, vamos lá, Marco. É a tua situação. Ó, Marcos, a tua. Vamos aí a resposta do Dr. Rodrigo Helder. Vamos lá. Não existe esse risco, uma vez que, segundo a Lei 8.009 de 1990, os bens de família são absolutamente impenhoráveis e não respondem por dívidas tributárias, nos termos do artigo 184, de forma a garantir ao devedor tributário o mínimo para sua subsistência. Como bem de família, entende-se a residência onde vive, ou ainda o único imóvel do contribuinte. Vejamos os artigos. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou pelos filhos que sejam seus proprietários e neles residem, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, os benfeitórios de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa, desde quitado. Artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza. Você está vendo? Aí vamos olhar o outro lado da lei, vamos, tá bom. O cara só tem uma casa, agora vamos botar sentido agora nas coisas, na atitude, no comportamento de um cara. Suponhamos que o cara seja um malandrão, tá? O salário dele ele gasta na putaria, na prostituição, ele bebe, ele fuma, ele faz compromisso, ele não paga e só tem a casa. Mas a vida dele é desregrada. Aí a Receita vai lá e ferra ele. Aí tem a lei que protege ele, porque casa é proteção. Mas o cara, ao invés de dar um exemplo de vida, dá um mau exemplo de vida. Como que fica? Hã? Como que fica? Tá vendo, gente? Doutor Rodrigo Helder, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Espaço Jurídico. Doutor Ademar Pereira foi juiz, foi meu diretor, aliás, foi diretor da Socigram, hoje é Unigran, foi diretor do fórum, foi meu amigo, sempre a gente almoçava junto. E que Deus o tenha no bom lugar, tá? Na vida eterna, né? Ele que me nomeou conciliador do juizado de pequenas causas aqui nos anos 90, tá? 10h31, 8 de janeiro de 2021. Eu dedico o programa de hoje à dona Edna. Dedico o programa Lucas Corrêa de hoje à dona Edna, que faleceu no mês de novembro, aqui da Fercical da Joaquim Teixeira Alves, tá? Dona Edna Goulart Cristófano, faleceu com 80 anos. Dedico o programa de Lucas Corrêa hoje à memória dela. Não sabia que ela tinha falecido. Tá? Dedico e vamos fazer uma homenagem póstuma a ela, em nome dos funcionários da Fercical. Gianes de Lima Barbosa, obrigado pela participação. 067-99972-4296. Conte o seu problema, conte a sua dúvida, conte o seu sonho. Nós vamos tirar da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do Manual do Fabricante, da Constituição da Vida, a orientação para mim e para você. É a Palavra de Deus que a Igreja Católica Protestante Pentecostal usa, que nós levamos para orientar a minha vida e a sua. Já eu volto.